concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. E como sempre digo, este site que está preparando campeão e campeã por todo o território brasileiro, e você com certeza será um dos nossos. Galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre regra de 3 composta. Professor, não compreendo nada sobre isso e é um assunto muito importante nos concursos públicos. Você está certo, de fato é muito importante. Agora, quanto ao não compreender, seus problemas acabaram. Vem comigo, galera, professor Fiel vai resolver os seus problemas. Vamos falar sobre regra de 3 composta. Galera, existem alguns esqueminhas, alguns macetezinhos, tal, para facilitar a vida na hora de resolver um problema de regra de 3 composta. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre esses macetes, sobre essas dicas de como resolver uma regra de 3 composta, conceituar, você precisa entender bem o que é. Vamos também resolver vários probleminhas, muitos já caíram em concurso, e pontuando, dando algumas dicas de resolução. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente falando de regra de 3 composta. Por que a regra de 3 ela é dita composta? Porque nós temos 2 tipos de regras. Regra de 3 simples e temos a regra de 3 composta. A simples é quando envolve só 2 grandezas, nós já falamos sobre isso. E a composta é quando envolve mais de 2 grandezas. Professor, como assim? O que é esse lance de grandeza? O que é uma grandeza, galera? Grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Por exemplo, pessoas, objetos, animais, isso são grandezas. Bom, então ela é dita composta quando envolve mais de 2 grandezas direta ou inversamente proporcionais. Professor, como assim direta ou inversamente proporcionais? Nós já vamos falar sobre isso. E é muito importante que você entenda quando que uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional à outra, ok? Vamos usar de tabelas para facilitar a visualização e consequente resolução do exercício. Bom, vamos relembrar grandezas proporcionais, galera. Bom, nós já dissemos que grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, que pode ser medido ou pode ser contado. Uma grandeza em relação a outra, ela pode assumir 2 comportamentos. Ou ela é diretamente proporcional à outra, ou ela é inversamente proporcional à outra, ok? São 2 situações que nós temos. Primeiro caso, diretamente proporcional. Quando que uma grandeza é diretamente proporcional à outra? Quando o aumento de uma provoca o aumento na outra. Ou quando a diminuição de uma provoca a diminuição na outra. Nessas 2 circunstâncias, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Então, repetindo, aumentou uma, aumentou a outra, diminuiu uma, diminuiu a outra. Diretamente proporcional, tá? Um esqueminha para nós memorizarmos isso. Então, eu tenho aqui uma grandeza 1 e uma grandeza 2. E estou fazendo uma comparação entre elas. Se eu aumentar a grandeza 1 e a grandeza 2 também aumentar, então eu digo que elas são diretamente proporcionais. Como assim, professor? Como que isso pode acontecer? Vamos ver um exemplo prático disso daí. Vamos supor que 6 homens constroem vamos pegar exemplo de pedreiro, vamos pegar aqui uma outra situação. Uma máquina produz 500 peças em um dia. Se ao invés de uma máquina eu tiver 5 máquinas trabalhando, quantas peças serão produzidas? Mais ou menos de 500? Obviamente que mais. Se uma sozinha produzia 500, se eu tiver 5 máquinas trabalhando, eu vou produzir mais de 500. Então é um exemplo que aumentando a quantidade de máquinas, eu aumento a quantidade de peças produzidas. Então são grandezas diretamente proporcionais. Mas não é diretamente só quando aumenta.
A grandeza pode ser diretamente também quando diminui. Então, veja bem, se eu diminuo uma grandeza e faz com que a outra também diminua, então elas também são diretamente proporcionais. Posso usar esse mesmo exemplo da máquina, só que agora o contrário. 10 máquinas produzem 2.000 peças em um dia. Se eu diminuir para 3 máquinas, vai produzir mais ou menos. Galera, se diminuiu a quantidade de máquinas, vai diminuir a produção. Então, diminui uma, diminui a outra. Então, grandeza diretamente proporcional. Tá? Só para nós compreendermos quando que é direto e quando que é inverso. E isso é uma confusão muito grande. E nós não podemos deixar de fazer essa análise na hora de resolvermos os exercícios. Tranquilo? Bom, e quando que elas serão inversamente proporcionais? Uma grandeza é inversamente proporcional à outra quando aumentando uma faz com que a outra diminua, ou diminuindo uma faz com que a outra aumente. Olha só, dizemos que uma grandeza é inversamente proporcional quando o aumento de uma provoca a diminuição na outra na mesma proporção. Esquematizando isso seria assim: grandeza 1, grandeza 2. Diminuí a grandeza 1, aumentei a grandeza 1, ó. Aqui, ó. Aumentei a grandeza 1, a grandeza 2 diminuiu. Diminuí a grandeza 1, a grandeza 2 aumentou. Observe que a diminuição de uma provoca o aumento da outra. Como assim, professor? Exemplo? Vamos lá. Se você for de uma cidade A a uma cidade B, a uma velocidade de 100 km por hora, você gasta 2 horas. A velocidade de 100 por hora, você gasta 2 horas. Se você for a uma velocidade de 150, você vai gastar mais ou menos de 2 horas. Obviamente que você vai gastar menos tempo, porque você está numa velocidade maior. Quanto mais rápido, menos tempo você gasta. Então, tempo e velocidade são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Aumentando uma, a outra diminui. Ok? Uma outra situação: 10 pedreiros conseguem realizar um serviço em 5 dias. Se eu diminuir para 3 pedreiros, quantos dias eles vão gastar para realizar o mesmo serviço? Olha, observe que se tem menos pessoas trabalhando, eu vou precisar de mais tempo para terminar o serviço. Quanto mais pessoas trabalham, mais rápido eu termino. Quanto menos pessoas trabalham, mais tempo eu demoro. Então, diminui uma, aumenta a outra. Aumenta uma, diminui a outra. Grandezas inversamente proporcionais. Galera, isso tem que ficar muito claro para você. Se você não compreender esse contexto da proporcionalidade, você vai errar os exercícios. Porque nós somos obrigados a fazer essa análise todas as vezes que formos resolver um exercício envolvendo regra de 3. Tranquilo? Os passos que nós vamos utilizar nessa resolução. Bom, o primeiro passo é o seguinte: nós temos que verificar todas as grandezas envolvidas no problema. Que tipo de grandezas são, relacionar todas elas e fazer as anotações dos respectivos valores. Isso é o primeiro passo que nós temos que tomar na resolução. Coloco todas as grandezas, assim posso montar esquematizando uma tabela e relaciono todos os valores referentes a essas grandezas. Segundo passo que nós temos que tomar: identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Ou seja, verificar... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas
de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique like.